O tema do nosso grupo é Tração e Compressão, onde os integrantes são Gustavo Mota, Larissa Martinelli, Rodrigo Di Pieri, Sander Fontanella e Vicente Augusto Candel. Bom, nas construções, os componentes da estrutura, sejam elas de ferro, concreto, madeira, dentre outros, devem ter uma geometria adequada e definida para resistir às ações impostas sobre ela, no caso, como seu próprio peso, a ação do vento, dentre outras. Desse modo, a gente pode citar como exemplo um pilar de um edifício, o qual a gente é calculado, no caso, para resistir às cargas das vigas e assim por diante. Para isso, dessa forma, o engenheiro ou a engenharia que for calcular isso, procura sempre obter as melhores características para ser de total segurança e, do ponto de vista financeiro, obter uma certa economia. Resumindo, a relação de materiais de uma estrutura deve se basear principalmente em 3 fatores: resistência, rigidez e estabilidade. Tração é uma força usada para gerar movimento entre um corpo e uma superfície tangencial, através da utilização de fricção a seco. Embora a utilização da força de cicilhamento da superfície também possa ser vulgarmente considerada, a tração também pode se referir à força máxima de tração entre um corpo e uma superfície, como limitada por fricção útil, quando for este o caso. A tração é expressa como a razão entre a força de tração máxima para a força normal, e é denominada como coeficiente de tração, similar ao coeficiente de atrito. Coeficiente de tração é definido como a força de tração utilizável dividido pelo peso sobre o objeto, seja o movimento de rodas, faixas e etc. Aqui no slide 4 a gente tem um exemplo prático de tração. Eu vou falar sobre compressão. Na mecânica, a compressão é a aplicação de forças equilibradas a diferentes pontos sobre o material ou estrutura, ou seja, forças sem soma líquida ou binária, dirigido de modo a reduzir o seu trabalho em uma ou mais direções. Isso contrasta em tração, ou seja, a aplicação de forças equilibradas puxando. Na compressão uniaxial, as forças são dirigidas ao longo de apenas uma direção. Logo, atua em sentido a diminuir o comprimento da peça ou da estrutura. Tecnicamente, em um material de estado de compressão em algum ponto específico e ao longo de uma direção específica, se o componente normal do vetor e de tensão em toda a superfície com uma direção normal x é dirigida opostamente a x. Se o próprio vetor chamado estresse é oposto a x, é dito que o material está sob a compressão normal. Quando está sob compressão ou qualquer outro tipo de estresse, todo o material irá sofrer alguma deformação, mesmo que ela seja imperceptível. Em alguns casos isso acontece, que faz com que as posições relativas médias dos seus átomos possam se alterar. Sendo a deformação, ela pode ser permanente e em alguns casos ela pode ser revertida quando aplica uma determinada força de compressão. Existem alguns casos de deformação que dão origem a forças de reação contrárias. Eventualmente, algumas podem ser equilibradas. Bom, na imagem a seguir a gente mostra como funciona a compressão na prática. Essas imagens foram retiradas da empresa metropolitana. Deformação linear. Os acréscimos sofridos pelo comprimento inicial podem ser medidos por diversos aparelhos, que em geral se chamam tensômetros. A variação unitária do comprimento, que é denominada deformação linear, é representada pela letra epsilon e é obtida dividindo a variação do comprimento, ΔL, pelo comprimento L. Trata-se, portanto, de uma grandeza adimensional. Lei de Hooke. A lei de Hooke é uma lei que determina a deformação sofrida por um corpo elástico através de uma força. Ela afirma que a distensão de um objeto é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. Por exemplo, em uma mola, quando esticamos, ela exerce uma força contrária ao movimento,
e quanto maior a força aplicada, maior será a deformação. Quando não há nenhuma força aplicada sobre a mola, dizemos que ela está em equilíbrio. A lei de Hooke é expressa pela seguinte expressão: F é igual a K vezes ΔL, onde F é igual a força, K é igual a constante elástica e ΔL igual a deformação sofrida pela mola. Bom, as propriedades mecânicas. Há o limite de proporcionalidade, que é o limite no qual as tensões são diretamente proporcionais à deformação. O escoamento é o início da deformação plástica. Consiste propriamente dito em um grande alongamento do material sem acréscimo significativo de carga, com oscilações na velocidade de deformação. Já a fase plástica é a fase a partir do qual o material sofre uma deformação permanente, não consegue recuperar suas dimensões originais após a retirada das cargas. E o limite de ruptura, que corresponde ao ponto de fratura do material, onde ele vai se quebrar. Bom, o exercício, ele pede para que nomeie o que acontecerá com cada parte do corpo de prova relacionada ao ensaio de flexão estática. Bom, e de acordo com os estudos, a resposta desse exercício seria E. 1. Compressão, 2. Tração e 3. Cisalhamento. Por fim, com base nos estudos do conteúdo de tração e compressão, visto nos slides anteriores, nota-se a presença da disciplina de estáticas em muitos segmentos práticos, principalmente na área da mecânica. No estudo em questão disponibilizado, pode-se relacionar as talhas, cilindros, estrutura de construção civil, dentre outras atividades presentes no nosso cotidiano nas empresas, ou principalmente na nossa casa, ou no carro, que a gente costuma utilizar como meio de movimentação, dentre outras diversas atividades que estão presentes. Por fim, essa é a referência do nosso grupo, que utilizou com base de pesquisa. Além desses aqui, também teve todos os estudos que a professora disponibilizou em slides para a gente consultar e retirar todas as dúvidas.